E aí, gente, bom dia. Está perguntando das aulas? Tá lá no canal, né? Eu tô colocando aos poucos, né? Para não sobrecarregar, tá bom? Ei, Alice. Bom dia. Bom dia, Paula, professora. Adriele, tá bom, querida? Tô bem, graças a Deus. Você? Joia. Também, né, gente? Era pra gente estar lá hoje. Mas, fazer o quê, né? O negócio tá feio aqui, vocês viram? O negócio tá feio aqui, em Brasília. Parece tudo quanto é lugar, né, gente? Bom, vou, Gabi, por quê? Não tá lá, não? Eu postei ontem umas aulas lá, você viu? Eu postei do dia 10. Eu tô postando aos poucos para não sobrecarregar o canal, tá? Mas ontem, por exemplo, eu postei físico-química, tá bom? Não, tem uma antes também. Dá uma olhada lá em tudo. Tem acho que uma do dia 3 e eu postei uma antes também, só que eu já apaguei. Porque eu tenho que ir apagando, né? Não tem jeito de ficar tudo lá, entendeu? Tá? Acho que tinha uma do dia 24, do dia 3, do dia 10. Depois você olha lá, tá? Só que eu tenho que ir apagando aos poucos, tá bom? E aí eu vou ver se até sexta-feira. Agora eu ponho, coloco da semana passada, eu vou colocando, tá bom? Gente, hoje é aula de laboratório, né? Eu vou até assim colocar aqui o ambiente laboratório pra gente, ó. A gente se sentir no laboratório. Infelizmente, né? Não tem como. Já era para a gente estar aí no laboratório, na bancada, todo mundo de branco, né? Mas é mais seguro a gente ficar em casa com esse quadro que tá, né? Tá muito difícil, gente. Vocês viram? Ontem eu estava vendo o jornal, tinha 200 e tantas pessoas esperando um leito de UTI. Então o negócio tá feio mesmo. Conheço gente aí que tem parente aí que tá na fila esperando, tá um sofrimento. Então, assim, tem hora que a gente tem que pensar mesmo, né? A coordenadora passou um áudio para a gente, pedindo para a gente pensar se realmente era indispensável a prática, não sei o quê. E eu acredito, todos os professores aderiram a não dar a prática agora em março. Então, né? Acredito, tomara que em abril já esteja um quadro melhor e dá para a gente ir lá, né? Deixa eu falar com vocês. A Alice me passou uma lista e tem vários alunos lá que não querem ir para o laboratório, mas aí é o semestre inteiro que não vai, ou é só agora? Depois você olha isso para No mim, Alice. caso, é só agora, professora. Só agora, Adriele. Porque tem que ver em abril como é que vai estar, né? Porque aí a gente tem que fazer uma nova lista, então. Para em abril a gente. Se bem que já estava dividido, né? Já tinha 3 grupos. Então, quem quiser assistir, volta para o grupo que estava, né? Mas aí eu tenho que ter certeza dos alunos que vão. Porque aqueles que vão, primeiro, vocês têm que mandar aquele termo de consentimento. Não entra na faculdade sem aquele termo, tá? Porque na hora lá, o, não sei se é o porteiro, quem quer o chefe de campus lá, vai estar responsável por olhar, né, quem realmente entregou aquilo lá, tá bom? Então, assim, se é só agora, vamos fazer o seguinte: todo mundo preenche aquele termo de consentimento, porque aí, pelo menos, né, se você decidir ir numa prática, você já enviou aquilo ali, tá? Tá bom, Alice? Você fala com o pessoal, mesmo que não queira ir uma ou outra prática, tudo bem, mas se quiser ir em alguma, tem que ter enviado aquele termo, né? Ah, professora, eu enviei, mas eu não quero ir. Não, tudo bem. Pelo menos você enviou e você vai poder ir em alguma. Entenderam? Entendeu, Alice? Você fala com o pessoal para mim, tá, querida? Entendi, tá bom. É Fala porque, assim, ó, assim, mesmo gente, eu falando para a Heloísa que a gente tinha combinado de não ir agora em março, ela uhum, pediu de qualquer forma a lista uhum. das pessoas que iriam e das que não iriam,
para já ela ter uma base, né? Fazer um levantamento de mais ou menos quantas pessoas estariam dispostas a ir, caso houvesse aula. Aula agora em Independente de qual março, mês né? fosse. Não, Ah, ela falou que entendi. independente de qual mês Não, fosse. mas porque se tudo melhorar, por exemplo, eu acredito que a maioria vai, Pois né? é, mas aí eu perguntei para ela, no caso, o pessoal que disse que não vai, já assinou o termo Termo. dizendo que não vai retornar. Ah, Se caso a gente tiver uma mudança ou melhora, se Deus quiser, a pessoa vai poder mandar outro termo? aí eu já não sei. Entendeu? Aí Por ela isso também que eu disse tô que não sabe, aí fica falando, pois difícil. é, por isso que eu tô falando que o problema é que agora o pessoal já mandou, né? Termo. O certo, né? Pois é, mas ela disse que Seria queria logo. mandar o termo falando que poderia ir. E Sim. aí passa essa lista para ela, entendeu? Uhum. Aí Mas todo já teve uma mundo galera que colocar, mandou que dizendo que mandou não pode ir, né? aí eu não sei se vai poder mesmo, não. Agora eu já não sei, entendeu? Pois é. E ficou Bom, esse desencontro de informação é, aí o pessoal ficou eu confuso. também, eu tô falando com o pessoal da estética, olha, manda o termo falando que você pode ir, né? Mesmo assim, claro que se a pessoa for do grupo de risco aí não tem jeito, aí manda que não vai mesmo, né? Mas se você está com dúvida, com medo, né? Vamos falar assim, né? Às vezes, daqui um mês, tem outro quadro aqui, né? Aí você vai poder assistir uma aula ou outra, Exatamente, né? exatamente. Aí elas mandaram falando que sim, tal, tal. Mas não é obrigatório. Mesmo que você tenha mandado o termo falando que você não é obrigada a ir, você está entendendo? Sim, Aquele até porque lá termo no termo tá falando que a faculdade não recomenda a ida, né? né? Você fala assim, eu posso ir. Aquilo ali você está falando para a faculdade que você pode ir, né? Que você não tem perigo, você não é do grupo de risco. Só isso, entendeu? Agora você fala que não pode ir, aí você já entra no grupo de risco, entendeu? Pela faculdade. Esse é o problema, Entendi. né? Pois é, mas acho que Bom, esse. Eu não tenho eu não certeza, mas eu acho que quem falou na lista que não vai já deve ter respondido o termo de consentimento dizendo que não vai que retornar. não vai. Pois é. Aí eu já não sei, né? Aí era com a Heloísa mesmo, ela que tinha de ver com vocês, E né? aí eu pergunto, ela disse que também não sabe. Aí quem é que sabe? Ou sim. Bom, a gente também não tem certeza, mas eu fiz isso, entendeu? O pessoal da estética. Falei, gente, coloca que você pode ir, que você não é do grupo de risco. Quem é do grupo de risco realmente tem que colocar que não pode, né? Ah, não sou não, professor, mas eu tô com medo de ir agora. Ah, então tá, né? Coloca que você pode ir, porque vai que chega final de abril, início de maio, você quer ver uma aula, né? Aí você pode ir, entendeu? Foi isso que eu falei com as meninas. Gente, vamos. A Alice passou para vocês aí o roteiro, apesar de que o roteiro já está lá, né? Já está lá naquela apostila de prática. Eu não pus ela no Teams, mas eu pus ela no link do plano de ensino de prática, né? Se vocês quiserem, eu ponho ela lá no Teams também, tá? Mas é só você clicar naquele link do roteiro de prática que você tem a apostila toda, né? Então, hoje a gente vai ver o que a gente faria no laboratório hoje de orgânica, tá bom? Como a gente já começou a estudar as funções orgânicas, a primeira aula é uma aula de identificação de fenóis e álcoois, tá? Primeira coisa que eles falam lá é o tal do teste de Bayer, que é para você identificar duplas ligações, insaturações ou saturações. Isso aí a gente aprendeu, né? Insaturação é quando tem dupla ligação entre carbonos, e a saturação na molécula é quando não tem, quando só tem ligação simples, não é isso? Então, tem um teste que te mostra se existe ou não ligação dupla naquela molécula, tá? Se existe insaturação naquela molécula. O segundo teste é o teste Lucas, que identifica se o álcool é primário, secundário ou terciário, né? Aí eu vou falar isso aqui antes de mostrar para vocês o que é um álcool primário, o que é um álcool secundário, o que é um álcool terciário, tá? E a outra identificação é se existe fenol ou não, né? Ah, tem uma molécula aqui de um medicamento, por exemplo, né? O ácido acetilsalicílico, né? Ali tem um fenol, né? No ácido acetilsalicílico tem fenol. Sei lá, você pega um hormônio aí, uma testosterona, uma endorfina, será que tem um fenol, né?
dependendo da molécula que você pegar, da estrutura, tem um fenol ali. E aí esse teste, que é o teste do cloreto férrico, ele te mostra se o composto tem um fenol ou não, tá? Esses testes são totalmente qualitativos. O que é qualitativo? Vocês sabem a diferença de qualitativo e quantitativo? Alguém sabe essa diferença? O quantitativo é quando você quer calcular a quantidade que tem daquilo ali, né? Por exemplo, aquela estrutura eu identifiquei que tem um fenol, professora. Você identificou, ótimo. Então, você fez um teste qualitativo. Você só identificou que existe, né? Mas agora eu quero fazer o quantitativo. O quantitativo, você vai procurar saber a massa de fenol que tem naquela estrutura, qual que é a porcentagem dessa massa na estrutura inteira. A estrutura inteira é 100%, tá? Mas a massa daquele fenol naquela estrutura, quanto que é? É 30%, entendeu? Então, a quantitativa é quanto. Você vai quantificar, você vai falar a quantidade que tem, tá bom? Eu identifiquei, por exemplo, um exemplo típico. O pessoal vai aí nesses rios aí, né? Paranoá, Lago Paranoá, vai nesses reservatórios, que você tem que fazer sempre o quê? Teste nesses reservatórios, né? Nesses rios mais comuns, nesses lagos que tem aí, para ver se não tem metal pesado, né? Para ver se o pessoal pode usar aquilo ali para fazer um stand-up lá não é, como é que chama aquele negócio, gente? Para andar de jet ski, né? Para ver se serve para água de banho, né? E etc. Então, a CAESB sempre faz teste nessas águas, né? Dos reservatórios, por exemplo, que a gente vai usar, né? A água que ela vai captar para poder fazer distribuição de água. Tem que saber se aquela água ali ela está limpa ou se aquela água está suja de metal pesado, antimônio, está suja de mercúrio. Por quê? Porque tem indústria aí, gente, que joga, tá? Os seus efluentes, que a gente fala, efluentes é o resto, né? Nesses corpos d'água ali, né? E tem mesmo, infelizmente ainda tem, né? Apesar de que é uma multa horrorosa que eles recebem se forem descobertos, mas ainda tem. Então, eles têm que fazer periodicamente, né, análise nessas águas. E aí, o que acontece? Eles pegam, primeiramente, eles vão fazer uma análise qualitativa, né? Eles vão pegar uma amostra daquela água, fazer uma reação simples, na hora, em loco mesmo. Minha garganta está hoje. Eles pegam um pouco daquela água, jogam, né, algum reagente. Se mudar de cor é porque tem o metal X. Se não mudar, não tem, entendeu? Então, eles vão só qualificar. Eles vão só identificar se tem ou não. Eles observaram que tinha uma quantidade de mercúrio. Ixi, então eles vão pegar essa amostra de água, né? Eles vão levar para o laboratório e aí eles vão quantificar, né, o quanto de mercúrio tem ali dentro. Aí já é uma análise quantitativa. Aí já precisa de equipamento, ou precisa de levar para o laboratório para fazer um teste potenciométrico e etc. Entendeu? Aí é quantificar. Você vai falar o quanto tem, né? Qualificar é você só vai identificar, tá bom? Esses testes que vocês estão fazendo, por enquanto, nós vamos só identificar. Apesar de que as próximas práticas de orgânica, nós vamos aprender a fazer cálculo de rendimento. Eu até cheguei a colocar lá no Teams uma listinha de cálculo de rendimento. Por quê? Aquilo ali a gente já é um pré, tá? Uma pré-aula, porque vai chegar na próxima prática, por exemplo, de orgânica, que eu acho que a gente vai fazer a acetanilida, você já tem que saber fazer o cálculo do rendimento daquela reação, né? Você fez a reação toda, papapá, eu coloquei 100 gramas do princípio ativo lá, que é a anilina, né? Aí a gente vai acetilar a anilina, por isso que chama acetanilida. Aí a gente vai, pega a anilina, eu coloquei 100 gramas, né? Aí a gente vai olhar pelo cálculo estequiométrico, a reação, né, a equação química, o quanto eu deveria produzir.
né? Os 100 gramas, professor, deveria produzir 150 de acetanilida. Estou chutando aqui, tá? Estou dando um exemplo. As 100 gramas lá de anilina que eu coloquei, tem que produzir 150 de anilida. Só que o meu produziu 120. Aí você tem que saber o cálculo de rendimento, né? Quanto que a sua reação que você fez lá no laboratório, quanto que ela rendeu, né? Ah, rendeu 60%, 70%, né? Tem reações, gente, que a indústria farmacêutica é um custo alto, porque tem reações químicas que assim, acontece 40% só. Acontece, entendeu? Você consegue produzir 40% só do produto que você quer, né? E aí eles tentam fazer todas as condições de pressão, temperatura, coloca catalisador, para poder render mais, tá? Então, dependendo de onde você vai trabalhar, isso é muito comum, né? Você fazer cálculo de rendimento e ainda aperfeiçoar aquele procedimento experimental, né? Ah, eu vou colocar aqui um catalisador para ver se eu consigo ter um rendimento melhor, vou colocar aqui uma temperatura mais alta, né? Ah, tá, eu estou fazendo em temperatura de 30 graus, mas eu vou colocar a temperatura de 45 para ver se eu obtenho um produto, uma quantidade maior de produto, e assim vai. Aí você vai aperfeiçoando. Como você vai aperfeiçoando? Você vai juntando tudo. Você vai juntando seus conhecimentos da orgânica para fazer a reação, você vai juntando seus conhecimentos de fisicoquímica, que você vai fazer umas condições adequadas, uma maior temperatura, uma maior pressão, você vai ver o que vai acontecer com o equilíbrio químico. Vocês têm que estudar todas essas químicas, né? Porque vai chegar uma hora que todo esse conhecimento, todas essas químicas, você vai ter que aplicar no laboratório. E você vai ver que uma coisa completa a outra. É sempre assim, tá bom? Então, hoje a gente vai ver esses testes, e vocês vão ver que esses testes de hoje são qualitativos. Nós não vamos fazer cálculo nenhum, tá? A gente só vai observar se existe ou não, tá? Aquela especificidade na molécula. Tem insaturação? Sim ou não, né? Tem fenol ali? Sim ou não? E assim vai, tá bom? É só qualitativo. Então, a primeira coisa que eu preciso ensinar para vocês é uma coisa que eu não dei. Ó, eu vou compartilhar aqui o meu PowerPoint branco, tá? Eu colocar aqui para vocês. Eu achei que isso estava no slide, não está. O que é álcool primário, secundário e terciário? É muito fácil, inclusive, tá bom? O que é um álcool primário, terciário e secundário, tá? Álcoois primários é quando eu tenho, né? Ó, vou colocar uma molécula aqui, tá bom? Tentar colocar uma molécula bonitinha aqui, né, gente? Ó, C, né? Se eu colocar um OH aqui, vira um álcool, não é isso, gente? O que é um álcool mesmo, gente? Que a gente aprendeu? Tem que ter hidroxila no carbono saturado. O que é o carbono saturado? Ele não tem dupla, não é isso? Ele só tem ligações simples, não é assim? Então, esse carbono, por exemplo, ele é saturado, tá? Essa hidroxila está ligada a um carbono que primário, não é isso? Todo mundo está enxergando? Né? Esse carbono é primário, porque está ligado apenas a um outro carbono, não é isso? E esse carbono aqui está ligado a 3 hidrogênios e apenas mais a um carbono. Esse aqui é o etanol, né? Et, 2 carbonos, finol, etanol. Não é isso? O etanol, a hidroxila dele está ligada a um carbono primário. Então, ele é um álcool primário, tá? Se eu colocar esse aqui, ó, por exemplo, tá? Vamos lá, hein? Ó, opa. Colocar uma hidroxila aqui. Opa, né? Virou um álcool, não é isso? Então, como é que chama esse álcool aí, gente? Vamos treinar? Como é que chama esse álcool aqui? Quantos carbonos tem? Bora lá treinar. Quantos? Primário. 7. Não, eu quero saber o Não, nome. Quantos nome. carbonos? Nome. Nome. Quantos carbonos? 3. 3. 3 é? É, Et, prop, próprio. isso, prop. Se é um álcool, termina com Ol. ol. Então, é o propanol.
Gente, vocês têm que saber o nome de álcool. Propanol, né? Qual que é o carbono que está ligado à hidroxila? O carbono 2, 2. né? Então é o propanol 2, é isso? Né? Essa hidroxila está ligada num carbono secundário, todo mundo está vendo aqui? Não é? Sim. Então ela é um álcool secundário. Vocês estão entendendo? Onde a hidroxila está ligada, você vai classificar como álcool primário, secundário ou terciário, tá? Essa hidroxila está ligada a um carbono primário, então ela é um álcool primário. Essa hidroxila está ligada a um carbono secundário, então ela é um álcool secundário. Tem jeito de eu colocar um propanol álcool primário? Tem. Se a hidroxila tivesse nesse carbono aqui, o que ia acontecer? Ah lá, ó, opa, vou apagar aqui. A hidroxila lá, ó, tá? Se ela tivesse ligada, né, aí seria CH2 aqui, não é isso? CH2 aqui e a hidroxila aqui, né? Ia ser propanol? Ia ser propanol, mas propanol o quê? 1, é isso? Propanol 1. Tá ligado a um carbono o quê? Primário, né? Se tá ligado a um carbono primário, é um álcool primário. Então, olha para você ver, é o mesmo propanol, só que esse é o propanol 2 e esse é o propanol 1. O propanol 2 é um álcool secundário. O propanol 1 é um álcool primário, tá? Então, você vai olhar a classificação do carbono que aquela hidroxila está ligada. Todo mundo entendeu? Sim? Né? O terciário, né? Como é que ficaria um terciário? É só você pegar um carbono, não é isso? Terciário, né? Aqui, ó, OH. Ah, não, ele vai estar. Cadê aqui? Não, ele tem que fazer 4 ligações. Então, vamos tirar esse H aqui, né? Hoje a gente falar nisso, depois eu vou colocar um exercício lá. Eu vou colocar um nome. Hoje, se der tempo, a gente vai treinar. Eu vou dar um nome para vocês construírem a estrutura. Tá? Oi? É que é, Alice, né? Não é? Como é que é a história? Como é que é? É isso aí, tá? Bora lá, gente. Esse carbono é um carbono o quê? Terciário, não é? Ele está ligado a 3 carbonos, não é? Ele é um carbono terciário. Se a hidroxila está ligada nele, ela é um álcool terciário. Vocês estão entendendo? Não é fácil identificar álcool primário, secundário e terciário. É fácil, não é tranquilo, né? Primário, porque está ligado a carbono primário. Secundário, esse aqui, porque está ligado a carbono secundário. Primário, porque está ligado a carbono primário. E esse aqui é um álcool terciário, porque está ligado a carbono terciário. Eles têm mania, tá? De colocar nomezinho assim, butil, butil, butanol, butanol, butanol. Aí vocês vão ver que são esses álcoois que a gente vê toda hora, tá? Só que eles colocaram um nomezinho para eles, para identificar mais rápido. A própria indústria farmacêutica vai identificar, aquele é o butanol, tá? Então, a gente vai fazer experimento com esse butanol, mas eu vou dar a estrutura para vocês verem que é esses mesmos aí que a gente faz. Só que eles colocaram um nomezinho para ficar mais fácil de identificar, tá? Em vez de colocar assim, propanol 2, o nome que a gente chama de IUPAC, que é o nome clássico, né? Que a gente realmente dá nomenclatura, eles deram um nomezinho, butanol. Aí a gente vai trabalhar com eles na prática, mas aí eu vou dar estrutura para vocês verem que são esses mesmos aí. E é legal vocês até guardarem essa estrutura desses 3 álcoolzinhos que a gente vai trabalhar, porque eles são muito usados por vocês. Então, assim, quando falar assim, terquibutanol, opa, você tem que saber a estrutura, tá? Então, é legal que eu vou colocar essa semana, hoje, vou colocar uma lista, tá? Com hidrocarboneto, álcool, fenol, que é, né?
é um parêntese aí dos álcoois, apesar de não ser álcool, mas dá para dar um nome. Hidrocarboneto, álcool, fenol, cetonaldeído e ácido carboxílico, porque a gente viu a nomenclatura. Vou colocar nossa aulinha lá no canal também para ajudar vocês a fazer. Tá combinado? Porque aí, final de semana, vocês pegam, tenta fazer a listinha, vê na aula. Não é isso? Fica mais fácil, não fica? Tá bom? Então, gente, vocês entenderam o que é álcool primário, secundário, terciário. Agora nós vamos para fazer a prática. Todo mundo tem aí o roteirozinho que eu passei para a Liz e que está lá, né? Na apostila lá. Tem aí? Tem. Isso. Quem imprimiu, melhor ainda, porque vai poder escrever, né? Vai poder escrever. Porque o que a gente ia fazer no laboratório? Cada pessoa ia ter que levar seu roteiro. Lembra que eu pedi isso? Né? Vocês iam ter que ter seu roteirozinho. Aí eu ia fazendo no quadro, ó, gente, você identificou isso por causa disso, disso, daquilo. Aí o que você ia fazer? Você ia escrever, né, no seu roteirozinho, é isso? Se você tiver impresso aí, ó, você já escreve com lapisinho. Se não tiver, abre o Word aí no seu computador e vai escrevendo, que eu estou escrevendo também, tá? Depois vocês vão ter a oportunidade de ver a aula, né, ó, né, no nosso canal, não? Vocês estão caladinhos com o nosso canal, né? Com certeza, Senão professora. senão ele vai ter que sumir de lá, hein? Aí vai, bobo. Todo mundo está vendo o roteiro aí, ó? Reações de caracterização de álcoois e fenóis. Então, a primeira prática que nós vamos fazer é o chamado teste de Bayer. Fiquem espertos que se tiver uma questão da prova falando de teste Bayer, teste de Lucas, depois vem falar para mim que nós não fizemos nada, não. Viu? Pode ter questões das aulas de laboratório na prova. Vocês lembram disso? Né? Então, fique esperto, tá? Então, teste de Bayer. O que é o teste de Bayer? É para identificar se tem insaturação ou não na cadeia. Só isso. O que é a insaturação que a gente aprendeu? Que a gente classificou as cadeias. A insaturação é o que mesmo? Lembra? Reação dupla ou tripla. E dupla ou tripla entre carbonos, não é isso, Kathleen? Isso aí, tudo bem. Então, gente, se eu tiver uma molécula que tenha ligação dupla ou tripla, tá? Ela vai reagir com permanganato de potássio. Todo mundo já viu o permanganato de potássio na vida? É um líquido roxo, bem roxo. Vocês já viram? Ó, eu vou falar uma coisa que vocês nunca mais vão esquecer. Toda vez que a gente mexe com permanganato de potássio, ele é um alto, né, oxidante, ele oxida tudo que vem pela frente. Ah, professora, eu já tomei banho de permanganato de potássio quando eu estava com catapora. Vocês já ouviram falar nisso? Com sarampo, né? Quando me deu urticária, minha mãe passava e secava. Por quê? Porque o permanganato de potássio, ele é extremamente oxidante, né? Ele oxida as substâncias, principalmente orgânicas, tá? Você coloca uma matéria orgânica em contato com permanganato de potássio, ela oxida aquilo muito rápido, tá bom? Então, vocês vão ver que é um teste simples, tá? O teste de Bayer, guarda aí. Olha que eu ponho na prova, hein? O teste de Bayer serve para quê? Para você identificar insaturação numa molécula, uma cadeia carbônica, tá? Principalmente de compostos orgânicos, ok? Como é que é feito esse teste de Bayer? Você pega a matéria orgânica, eu quero pegar, sei lá, uma matéria, uma acetona da vida, né? Pega a acetona, né? A acetona da farmácia, não. Acetona de laboratório, 90%, né? A farmácia, eu já falei com vocês, que é mais água do que acetona. Você pega lá a acetona, o que você vai fazer? Você vai pingar permanganato de potássio, né? Ah, pinguei permanganato de potássio, professora, descoloriu a cor, mudou a cor? É porque tem. Ah, não mudou, professora? É porque não tem. Então, nós vamos ver isso agora, tá? Então, olha aqui que a gente faz, tá? O teste de Bayer, né? O que a gente ia fazer lá no laboratório hoje?
Você pegar 3 tubos de ensaio, né? Gente, ó, se Deus quiser, vocês vão recuperar tudo isso aí. Oi, querida. Quem que é a Jaiane? Tá. Oh, tá bom. Fala com ela, Ali. Gente, nós temos o nosso canal secreto, né, Alice? Então, vocês já viram. O legal é vocês participarem sim, para vocês me perguntarem, né? Mas, se não der, tudo bem. Ainda bem que vocês estão fazendo essas matérias comigo, né? Ela tá sem Wi-Fi e disse que os dados móveis não tá conseguindo carregar o Zoom. Ai. Ah, quando perde o Wi-Fi, eu já tentei dar aula também com dados móveis, não dá certo. Meu filho, quando a gente perde a internet, não tem jeito de dar aula, não. É É verdade. difícil. Mas vamos lá. Fala com ela que pode ficar tranquilo. Está sendo gravado, tá bom? Então, vamos lá. Gente, a gente vai pegar 3 tubos de ensaio, presta atenção. E a gente vai colocar nesses 3 tubos de ensaio hexano, ciclohexano e ácido oleico, tá? Primeira coisa, qual que é a fórmula do hexano, gente? O que é o hexano? É um álcool, é uma acetona, é um hidrocarboneto? O que ele é? Gente, se vocês não souberem disso, eu vou me descabelar aqui agora. O que é o hexano? Quantos carbonos? 6 carbonos. 6 carbonos, isso, né? Tem dupla ligação, Giovana? Não. Não tem. É hexano, né? Termina com ano, é isso? Então, é simplesmente um hidrocarboneto que tem 6 carbonos e todos têm ligação o quê? Simples. Não é isso, gente? Sim, não, Exatamente. né? Hoje, vocês olham com essa cara para mim, cara assim de não estou sabendo o que a senhora está falando, né? Deixa eu fazer aqui, senão eu fico doida com vocês. Vocês me deixam doida. Professora, repete, por favor, para que serve o teste de Bayer? O teste Bayer, querida, é para você. Deixa eu só abrir aqui uma coisa aqui. O teste de Bayer, quem me perguntou? Vou falar. Isaline? Quem foi? Adriele. Ô, Adriele. O teste Bayer serve para você identificar insaturação dentro de uma molécula, de uma estrutura, tá? O que é a insaturação? É quando tem ligação dupla ou tripla entre carbonos. Entendeu? Ok? Então, vamos lá, gente. Certinho? Ó. Deixa eu abrir aqui, né? Que senão vocês ficam olhando para mim. Hexano, gente. E eu abri o PowerPoint errado. Tem hora que abre um monte aqui, ó. Eu já não sei qual que eu tenho que compartilhar. É um saco isso aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Aí não tá indo. Trem todo. Deixa eu fechar ele aqui, então, gente. Aí, agora acho que vai. Tem hora que dá pau aqui. Ah, aqui, achei. Aqui, eu tava aqui, não tava? Os álcoois. Não foi? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, ó, né? Como é que é o hexano, gente? Quantos carbonos? 6, não é isso? Ó, eu vou fazer fórmula de linha, né? Ó, vamos contar quantos carbonos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pus a mais. Então, eu tenho que apagar. Tem que pôr 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o hexano, né, gente? Só tem ligação simples entre os carbonos, cada ponto é um carbono, né? Assim, hã? Não é isso? E mesmo. todos fazendo ligações simples, todos acompanhados dos seus hidrogênios. Ah, se for a fórmula, né, estrutural condensada, como é que fica? CH3, CH2, 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 como é que é? Né? Estou fazendo rápido aqui, a escaleta está ficando assim. Né? Ó, 1, 2, 3, 4, falta mais 2, né? 5, 6, ó, o hexano, né? Depois ele fala lá no roteiro que ele vai usar o ciclo hexano. Como é que é o ciclo hexano?
É o ciclohexano mesmo que eles pedem? Deixa eu só verificar aqui. É. Ciclohexano. E aí? Cadê aqui? Deixa eu pegar meu. Ciclohexano. Como é que é? É aquele que é fechado, que é um É o ciclo. fechado, muito bem, Alice, né? Gente, o ciclohexano é um ciclo de 6 carbonos, não é isso? Tem dupla ligação? Não. Não, não tem, né? Cada ponto é um carbono lá, né? Olha lá, cada pontinho é um carbono, beleza, né? Cada carbono aqui tem 2 hidrogênios, não é isso? Porque está fazendo ligação, olha aqui, 1, 2, então ele tem 2 hidrogênios, tá? H2, não é isso? É ciclohexano. E o ácido oleico, aí eu tenho que te dar a fórmula, a estrutura, você não tem como decorar, né? Ácido oleico é um ácido graxo. Vocês vão ver que a gente vai estudar ele em lipídios, na bioquímica, tá? Então, eu vou usar o hexano, um ciclohexano, o ácido oleico e no teste que o rapaz fez aqui, ó, né, que a gente vai olhar, ele também, deixa eu só abrir aqui meu, ele também vai usar, cadê a prática de orgânica? Ele também vai usar, como é que chama? Ciclohexeno, se não me engano, tá? Aí a gente olha também como é que é o ciclohexeno. Ele tem uma dupla ligação dentro do ciclo, não é isso? Tá? Aí, gente, vamos ver, então, o que, que vai acontecer. Olha o que a gente vai fazer, ia fazer no laboratório. Você ia colocar em cada tubo de ensaio, né, 5 gotas de hexano, ciclohexano, ácido oleico. O menino colocou também um ciclohexeno, se não me engano, lá, tá? E por que 2 miligramas de acetona? Para ele eliminar impurezas. Vocês vão ver que no vídeo que eu vou passar aqui, em vez dele colocar acetona, ele colocou bicarbonato de sódio, tá? Não vai alterar em nada, tá? O teste. Eles colocam isso só para poder eliminar a impureza, que vai que caiu alguma impureza ali, né? Você quer identificar o ciclohexano puro, né? Então, você joga lá um pouquinho de acetona, ou você joga lá um pouquinho de bicarbonato para poder eliminar as impurezas que tiver. Eliminar a água, por exemplo, eliminar alguns compostos que saem com CO2. É só mesmo para eliminar as impurezas que estiverem ali dentro, tá bom? Você conseguir verificar somente o ciclohexano, tá? Então, eles colocam esses 2 ml de acetona aqui, que não vai interferir no teste BAE, só para eliminar a impureza. No caso, no vídeo, eles vão colocar bicarbonato de sódio, tá bom? Só para limpar, tá? E aí, você vai colocar, gota a gota, você coloca lá umas 3 gotinhas, tá? De uma solução de permanganato de potássio, tá bom? Aí, você vai fazer o seguinte, você vai deixar os frasquinhos, né? E você vai aguardar 10 minutos. Por que 10 minutos, né? Porque depende, tá? Depende se tiver, por exemplo, uma estrutura muito grande, que tem uma insaturaçãozinha, às vezes custa reagir, tá? Quando tem uma insaturação na molécula, o permanganato ele é bem roxo. Vocês conhecem permanganato? Vocês já viram permanganato de potássio? Ele é bem roxo, né? Se tiver insaturação na molécula, ele vai sair do roxo e vai ficar marrom. Aí eu vou dar a equação, eu vou dar a reação para vocês. O que, que aconteceu, né? Significa que o permanganato de potássio, ele vai oxidar, né, aquela dupla ligação que está ali, né, e forma um outro composto, tá? Quando não tem ligação entre carbonos, ligação dupla ou tripla, ele não vai oxidar a ligação. Então, não muda a cor, tá? Então, o que, que nós vamos fazer, né? Eu coloquei aqui a estrutura de cada um aqui, ó, que nós vamos trabalhar lá. O ácido oleico, olha ele, como é que ele é. Isso aqui você não tem que decorar, né, gente? Isso aqui é dado para vocês, tá? O hexano que a gente acabou de fazer, o ciclohexano que a gente fez também, e tem um hexeno que o rapaz que está fazendo o teste no vídeo, ele usa também, apesar que a gente não ia usar no laboratório, mas como o rapaz faz aqui no vídeo, a gente vai analisar a prática que ele está fazendo,
tá bom? Eu vou clicar aqui, ó, né? Depois, se vocês quiserem, eu mando esse roteiro feito para vocês. Eu acho legal vocês terem ele aí. Eu vou clicar aqui no videozinho do YouTube, tá bom? Depois eu passo o link para vocês. Eu passo nesse roteiro, vocês vão ter o link. E aí vocês vão assistir o vídeo de novo, mas vocês vão assistir agora comigo. Eu vou ligar ele aqui, tá? Por que que... eu vou abrir ele aqui e vou compartilhar com vocês. Só um minuto, tá? Deixa eu só abrir ele aqui. Vai. Eu vou abrir e parar para compartilhar ele. Espera aí que tá abrindo aqui. Internet hoje não tá muito legal, não sei o que que é, gente. Deixa eu parar aqui. Vou parar aqui. Ele tem um som de rock, eu não sei porque que os meninos colocam esse som de rock. Vai entender, né, gente? O povo gosta. Vou colocar aqui, ó. Presta bastante atenção, tá bom? Tá? Eu não compartilhei o áudio. Me perdoa, gente. Isso aí toda hora, ainda bem que eu lembrei. Pronto. Vê se tá saindo o som, tá? Vocês vão ver, na verdade, um rock dele, mas aí vocês prestem atenção no manuseio, tá bom? Isso que a gente ia fazer no laboratório hoje. Estão ouvindo o rock dele ali? Ó, Equizano. Olha lá, Equizano. Você abaixa esse rock aí, viu, gente? Esse rock aí só pra... Tá vendo? Vocês iam pegar o equizano, o cicloequizano, astoleico, né? Olha lá, cicloequizeno, no caso, que ele pegou também, tá? O cicloequizeno, gente, tem dupla ligação, né? Vocês estão lembrando, né? E ele usou carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio para fazer a eliminação das impurezas, tá vendo? Em vez dele usar, porque a gente usar acetona para eliminar as impurezas. Ele usou foi carbonato de sódio. Não tem nada a ver, não tem problema nenhum. É só mesmo para limpar, tá bom? Aí ele colocou em cada frasquinho, né? Ó, ele colocou em cada tubo de ensaio equizano, cicloequizeno e ácido oleico. Né? A gente ia colocar equizano, cicloequizano e ácido oleico, tá? Ele usou cicloequizeno, que é diferente do cicloequizano. O cicloequizano, né, a gente sabe, né, gente, você sabe, não tem dupla ligação. O cicloequizeno que ele usar, que ele está usando aí, tem, né? Aí ele foi e colocou um pouquinho de carbonato de sódio para eliminar as impurezas, e agora ele vai fazer o teste Bayer. O que que é? Ele vai pingar gotas de permanganato, de potássio, não é de sódio, não, ele escreveu errado aqui, tá? É de potássio, tá vendo o K aqui? Tá? Isso aqui foi algum erro do cara lá. Permanganato de potássio, ele vai pingar lá, tá bom? E vai ver se mudou a cor, é porque tem dupla ligação. Se não mudar a cor, é porque não tem. Então, vamos ver. Ah lá, permanganato. Ah lá, ele tá jogando aqui, ó. Depois ele vai mostrar qual que é esse aqui. Vai mostrar, ah lá, são os alcanos e os alquenos. Esse aqui devia estar do lado aqui, né? É o equizano, cicloequizano. Ele vai mostrar de perto, tá? Porque tá de longe, tá difícil de ver. Esse é o cicloequizeno e esse é o ácido oleico, se não me engano. Aí você espera uns 5, 10 minutinhos. Olha o que aconteceu. Né? Ó, deixa eu parar aqui. Tá todo mundo vendo aí a imagem? Sim. Ó, o equizano. Ah lá, continuou roxo. Não foi? Não mudou a cor. Tá? O cicloequizano também continuou roxo. Né? Ou seja, não identificou dupla ligação. Né? O que a gente sabia que realmente não tem, não é? Esses dois não têm dupla.
né? O ciclohexeno tem dupla, né, gente? Hexeno tem uma duplazinha lá, né, no ciclo, ok? E o ácido oleico a gente viu também que tinha uma dupla, não era? Né? Olha só a diferença. O hexeno é uma molécula, a estrutura dele é pequena, né? Um ciclozinho com 6 e tem uma dupla ligação. Ficou bem mais marrom do que o ácido oleico. Por quê? O ácido oleico é uma molécula muito grande, né? Vocês vão ver, vocês viram aqui, uma molécula extensa, que tem uma duplinha ali, ó, dentro da molécula, que é muito grande. Então, a coloração ficou bem mais clara, né? Demora mais um pouco, né? Por isso que eu falo, tem que esperar uns 5 a 10 minutos, porque dependendo do tamanho da molécula, demora um pouquinho mais para ser identificado, tá? Então, isso aqui, ó, que é o... A gente ia fazer isso hoje, tá? Isso é a parte 1 que a gente ia fazer hoje, tá bom? A primeira coisa que a gente ia fazer é o teste Bayer, tá? Então, o teste Bayer, para que ele serve? Você usa permanganato de potássio para identificar insaturação na molécula, tá? Se tiver insaturação, muda a cor, fica marrom, né? Se não tiver insaturação, continua roxo da cor do permanganato normal, porque não houve oxidação. Quando eu pingo permanganato de potássio e existe insaturação, dupla ligação entre carbonos, esse permanganato vai oxidar essa dupla ligação, tá? Oxidando essa dupla ligação, ele vai gerar um produto novo, que é o óxido de manganês, que vocês vão ver agora, quer ver? Agora eu vou compartilhar aqui com vocês a prática, de novo, olha lá, né? Olha lá, ó, né? As estruturas que ele usou. O ácido oleico, né? Nós vimos aqui, ó, a duplinha aqui, ó. Lembra que eu falei que é uma molécula enorme, né? Demora um pouquinho mais para identificar, né? Por ele ser muito grande, tá? Aí a reação é um pouco mais lenta, né? Então, o ácido oleico tinha de mudar a cor, porque ele tem uma dupla ligação entre carbonos, certinho? Lembra que cada ponto é um carbono aqui, né? O hexano não era para mudar a cor mesmo, não, né? Porque ele não tem dupla. O ciclohexano, mesma coisa, ele não tem dupla ligação, não era para mudar a cor. O ciclohexeno era, né? Porque ele tem uma dupla ligação. Essa dupla pode estar em qualquer carbono aqui, que vai continuar sendo ciclohexeno, lembra disso? Que o número 1 é aquele que está fazendo a dupla, né? Sempre vai ser o carbono número 1, não é isso? Então, qualquer lugar que essa dupla tiver aqui vai ser o ciclohexeno, né? O que aconteceu? Olha que legal, né? Quando tem dupla ligação, o permanganato de potássio, que é um roxo, né? Ele coloca aqui rosa púrpura é violeta, viu, gente? Tá? Ele coloca o permanganato, né? E ele vai oxidar, né? Essa molécula. Como? Ele quebra a dupla ligação. Se eu quebrar, raciocina comigo, isso aqui vocês vão aprender, gente, um pouco mais para frente, quando vocês aprenderem reações orgânicas, né? Porque a gente ainda não começou a fazer as reações orgânicas, né? Reação de eliminação, de substituição, né? Daqui a pouco nós vamos ver isso, aí vocês vão entender melhor o que aconteceu aqui. O permanganato, que é um oxidante muito forte, a gente falou em permanganato na indústria farmacêutica, é para oxidação. Vocês nunca mais vão esquecer isso. A Nádia falou com vocês de permanganato de potássio. Aí você vai perguntar para ela, professora, nós vamos oxidar o quê? Ela falou, olha, muito bem, guardaram, né? Permanganato de potássio serve para oxidação de compostos orgânicos, tá? Jogou permanganato de potássio, você está oxidando, ok? No caso aqui, né, joguei o permanganato, o que aconteceu? Ele é muito reativo, o permanganato. Ele vem aqui e quebra essa dupla ligação. Se eu quebrei a dupla ligação, lembra que é a ligação pi, que eu falei com vocês, que é aquela pontezinha? Ela é muito frágil, ela é muito mais frágil do que a ligação que a gente chama de sigma, né? Então, ela quebra muito mais fácil, tá? Então, ele veio aqui e ataca, né, essa dupla ligação, que quebra a ponte, que é a ligação pi. Se eu quebrei a ponte, o que vai acontecer? Os carbonos vão estar fazendo 3 ligações. Então, vai sobrar espaço para entrar.
vai entrar o quê? Né? O oxigênio que veio aqui do permanganato de potássio, que ele é extremamente oxidante. O oxigênio entra aqui, opa, o oxigênio entrou aqui, mas o oxigênio tem que fazer quantas ligações? 2. Então, ele vai estar fazendo uma com esse carbono, que ele entrou aqui, rebentou a dupla, deu espaço para ele entrar. Que agora o carbono tem que fazer 4 ligações, ele está fazendo 3. Aí entra o oxigênio desse permanganato e se liga ao carbono. Só que o oxigênio, ele não pode ter uma ligação só, tem que ter 2. Como o meio tem água, o que acontece? Né? O meio não tem H2O, não tem hidrogênio da água, né? O oxigênio recebe o hidrogênio da água e se transforma num álcool. Olha, um diálcool que a gente fala. Por que diálcool? Porque na estrutura eu tenho 2 moléculas de OH, né? Então, ele oxida, tá? Quando tem dupla ligação, permanganato quebra essa dupla e o oxigênio dele entra no carbono, oxidando a molécula, tá? Quando oxida a molécula, gera um produto que é o dióxido de manganês, que é marrom. Então, toda vez que tem dupla ligação, esse permanganato quebra essa dupla, o oxigênio entra nos carbonos. Por que entra nos 2? Porque os 2 carbonos agora vão estar com 3 ligações. Então, todos os 2 carbonos têm espaço para entrar. Então, o oxigênio daqui, que é muito reativo, vai entrar aqui nesse carbono e outro entra nesse carbono, que tem espaço nos 2. Não fica com uma ligação só, vem o hidrogênio que está na água, porque esse meio todo tem água, né, gente? Tá? Tem água, né? O hidrogênio da água entra aqui, vira um álcool, vira um diálcool, tá? E o produto secundário que a gente fala é o dióxido de manganês, que é da cor marrom. Então, toda vez que tiver dupla ligação, o permanganato de potássio vai oxidar essa matéria orgânica aqui, né? E vai gerar o quê? Dióxido de manganês, que é marrom. Se eu não tiver dupla, ele não vai conseguir fazer isso, porque a ligação sigma, ela é muito forte. Então, vai haver oxidação? Vai, mas de outra forma, tá? Então, esse teste Bayer, essa mudança de coloração, é só para você identificar, né, se houve uma reação direta, né, houve mudança de cor, é porque tinha uma dupla ligação e a reação é rapidinho. Ah, não tem dupla ligação? Ah, ele acaba oxidando isso aqui, mas não muda de cor, tá? Porque o permanganato, ele é muito forte, né? Vocês vão ver que ele oxida toda a matéria orgânica, qualquer matéria orgânica, tá? Mas quando não tem dupla ligação, não muda a cor. Quando tem dupla ligação, acontece essa equação, gerando dióxido de manganês. Por isso que quando ele jogou, né, no ácido oleico e jogou no ciclohexeno, teve mudança de cor. Por quê? Porque formou o dióxido de manganês, que é o produto secundário. Combinado? O que pode cair na prova? Qual que é o objetivo do teste Bayer? Qual que é? Identificar insaturação numa molécula, tá? Usa-se permanganato de potássio. Ponto. Ok? Isso aí, gente, cai em prova de concurso, viu? Vocês ficam aí ó, olhando para minha cara. Vocês sabiam que vocês podem fazer concurso na CAESB? Alguém sabia disso? Vocês podem ser farmacêuticos da CAESB, do Exército, não. da CAESB. Não, tem um monte de agência aí. Ó. Do Exército eu sabia. E ganha bem, professora. Na CAESB? Ganha. Aham. Do Exército também. Assim, você não fica rico, não, mas você fica estável, você fica com uma estabilidade boa, entendeu? Gente, todo concursado que é nível superior tem uma boa estabilidade, né? Tá? Ganha mais de 10 mil por mês, com certeza. Entendeu? Então, assim, né, não vai ficar rico, mas vai ficar estável. Vocês entendem? Né? Não é aquela coisa, não é um empresário, mas é um salário que você pode contar todo mês, né? Não vai te dar problema. A não ser que você mate o seu chefe, aí é outra coisa, né? Você não vai fazer isso. Então, vamos lá.
Não, Alice. Será? Credo, Deus que me livre. Então, vamos lá, gente. A gente fez a parte 1, que foi identificar dupla e tripla ligação numa molécula. Agora a gente vai identificar se o álcool é primário, secundário ou terciário, tá? Então, você vai pegar e nós vamos fazer reação do teste de Lucas. Nossa, professor, quem que é esse Lucas, né? O que é o teste Lucas, tá? Você mistura ácido clorídrico com cloreto de zinco. Aí a gente fala que é o reagente de Lucas. Não, tem que decorar isso. Não, isso não, né, gente? É querer demais, né? Falar assim, gente, quem que é o reagente de Lucas? É o cloreto de zinco com ácido clorídrico. Não, não é bem assim, né? Depende, não sei, também o concurso que você pode fazer, pode até cair um negócio desse. Mas eu não vou cobrar isso de vocês agora. Você tem que saber qual que é o objetivo da reação do teste Lucas. Bom? Qual que é? É identificar se o álcool é primário, secundário ou terciário. Combinado? Tá? Aí ele faz o seguinte, a gente lá no laboratório ia pegar os tubinhos de ensaio, não é isso? Né? Cada um deles, você ia colocar mais ou menos 1,5 ml, colocar isso aqui na pipetinha. Ô, gente, vocês têm que ir para o laboratório mexer com essa vidraria. Vão em abril, gente, nem que seja o final de abril. Vamos fazer umas 2 práticas. Vocês precisam pegar em vidraria. Eu fico assim, indignada de saber que vocês estão fazendo farmácia e vocês nunca pegaram numa vidraria. Alguém já pegou em vidraria? Eu não. Eu já, professora. Gente, tem que ter. Vocês têm que ter toda essa vivência, é Becker, é titulação, é bureta, é sentir cheiro, é deixar cair para você ver que vai coçar mesmo, você tem que lavar correndo. Você está entendendo essa experiência que eu estou falando? Né? Uma Já vez tô na com a roupa de ir, já, faculdade, professora. hum? Já tô com a roupa de ir. Gente, é muito bom, é Queria. muito. A gente vai ter que ter um jeito aí. Eu não vou deixar de ir lá no laboratório com vocês, não. Eu vou dar um chute nesse Covid aí, ó, pra gente ir lá, né? Vamos, assim, tentar fazer alguma forma da gente ir lá. Vocês pegarem, nem que seja uma aula só de vidraria, gente. Eu pôr as vidrarias para vocês pegarem nela, sabe? Pipetar água, que seja, né? Vocês precisam aprender a pipetar, vocês precisam aprender como é que você vai zerar a bureta, tudo essas coisas é indispensável, aí tá? Eu tô deixando esse mês de março porque realmente a gente está meio com medo, né? Porque o negócio tá feio. Ontem eu estava assistindo o jornal, gente, o negócio tá muito feio. Tem gente aqui que eu conheço, que tem gente que está internado lá, que está morrendo mesmo. O negócio está pior do que um ano atrás. Vocês viram isso, né? Eu não estou falando bobagem, que vocês estão vendo. Então, realmente, a gente fica meio assim, né? Ai, como é que, né? Mas em abril, eu peço, por favor, né? Que seja final de abril, seja a última semana de abril e a primeira semana de maio, né? A gente vai, vocês terem contato, tá? A gente fica lá. Ah, fica lá a manhã inteira, deixa o pessoal ir entrando, sei lá, quantidade. Se for 15, né, dá para a gente ficar de 7h30 até as 10h30 com o grupo, você está entendendo? Ficar lá, manipulando coisas, né? Tendo experiência, pegar o becker, pegar uma bureta, pegar uma pipeta, pipetar, né? Vocês precisam ter isso, urgente, né? Vocês precisam ter essa aula com a Nádia lá, urgente, de estágio. Como é que está esse negócio de estágio com a Nádia, Alice? Ela também não vai em março, não? Ela ainda não marcou Não nenhuma sabe? aula. Nada. Não fala, como é que é? Mas Ela ela está ainda não dando aula para marcou você. nada. Tá online, né? Mas presencial não foi marcada nenhuma, não. Provavelmente ela só vai em abril também. Mas Ela abril estava tá aí, falando né, mesmo que gente? estava com Hoje é dia medo, 16. né? Eu acho que ela não vai Ah, dar aula esse mês também, mas está não. todo mundo assim, até as técnicas que ficam lá, elas estão evitando, elas estão pedindo, porque está todo mundo com medo, né? O Tá, o negócio está negócio tá feio. feio. Sabe, eu fico pensando que a gente não pode nem machucar, não. Você não pode nem ir para o pronto-socorro procurar nada, não. Porque não tem. Não tem leito. Não tem, não tem. Se você quebra uma perna, se você machuca, tem alguma coisa, como é que você faz? Né?
Então, assim, tem que ter cuidado, não é só com a Covid, pegar a Covid, não, você está entendendo? É ter cuidado para não ter nada. Porque procurar hospital ninguém está podendo, não. Então, vamos lá, gente. Vamos colocar na cabeça que vai dar tudo certo, né? Vamos ter fé, fazer oração, que vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente ia fazer? A gente ia pegar 3 tubos de ensaio, cada um deles vocês iam pipetar, né? 1 a 1,5 ml desse reagente de Lucas. Esse reagente de Lucas já ia estar preparado lá na bancada para vocês, que a técnica, ela prepara. Isso aqui é facinho de fazer. Cloreto de zinco é um pozinho, tá? Aí você coloca uma quantidade pequena em 100 ml de ácido clorídrico e mistura aí você fez o reagente Lucas, tá bom? É facinho de fazer. Aí ela já ia preparar, né? Ia colocar lá. E aí vocês iam pipetar esse reagente, colocar nos 3 tubinhos, né? 1 ml em cada tubinho, tá? Aí você ia adicionar 3 gotinhas, tá? Do butanol 1. Quem que é o butanol 1? Olha ele aqui. Eu já coloquei a estrutura deles aqui. Butanol 1 é um álcool primário. Todo mundo tá vendo, né, gente? Ele tá ligado a um carbono primário, certo? E eu colocar 3, 4 gotinhas de butanol 1, né, em cima desse reagente de Lucas, que está lá no frasquinho, no tubo de ensaio, né? Depois você ia colocar 3 a 4 gotinhas do SEC-butanol. Quem que é o SEC-butanol? Né? SEC-butanol é o butanol 2. Olha só, né? A hidroxila está ligada no segundo carbono. Então, ele é um álcool secundário. Eles chamam o butanol 2 de SEC-butanol. É isso que eu estou falando com vocês, que tem esses nomezinhos que ficam mais fáceis, né? Você chegar assim para um técnico que está lá na indústria, lá na Bayer, lá onde a Alice vai trabalhar. Não, a Alice é militar, né, Alice? Vai trabalhar no exército, né? Amém, amém. Amém, Senhor. Toma posse dessa palavra. Já tomei. Então, minha filha, você vai estar lá no exército, toda linda, né? Toda chique. Fulano, pega aí para mim o SEC-butanol, né? É um álcool secundário, é o butanol 2, ok, gente? Aí, só que eles conhecem por SEC-butanol, eles colocaram esse nome nele, fica mais fácil de identificar, tá bom? E pegaram também 3 a 4 gotinhas do terc-butanol, que é um álcool terciário, tá bom? Que é o quê? Na verdade, o terc-butanol, como é que a gente olha aqui, né? Ele é depois eu vou colocar a estrutura lá para eu tirar essa dúvida de nomenclatura com vocês. Eu vou colocar a estrutura do terc-butanol para a gente dar um nome para ele. O nome da IUPAC. Porque esse nome aqui, que eles colocam terc-butanol e SEC-butanol, é um nome que fica mais fácil você reconhecer na indústria farmacêutica, lá no laboratório, você está entendendo? Igual você fala assim, acetona. A acetona não existe, né, gente? É a propanona. A acetona que a gente pega lá e compra na farmácia é a propanona. Só que você não vai ficar assim, pega a propanona, vai ficar? Não, você fala, pega a acetona. Né? Então, é um nome que eles deram para você identificar mais rápido aquele composto ali, tá bom? Depois eu vou pôr o terc-butanol para a gente dar o nome dele lá no PowerPoint, a gente vai fazer, tá bom? Então, eles pegaram um álcool primário, um álcool secundário e um álcool terciário e colocaram nesse reagente de Lucas, tá? E mandou se vocês anotarem, né, o resultado. Então, a gente vai lá agora no videozinho do YouTube para a gente ver, né? Deixa eu tirar o outro que eu tinha posto aqui para não confundir os dois. Para ver o que vocês iam observar. Vamos lá? Depois eu vou passar esse roteiro para vocês. Deixa eu parar ele aqui para poder. Só um minutinho que a internet tá hoje não está tão eficaz. Terciários reagem Ah lá, ó. Esse menino aqui é ótimo, viu, gente? Vocês vão ver pode ser aqui. usado na Acho que vocês diferenciação chegaram a ver alguma coisa dele o teste semestre pode ser usado. passado, eu devo ter dado. É um químico. Ele, na verdade, ele é estudante de química. E ele fica ensinando. Tá todo mundo vendo aí? Bonitinho? Deixa eu aumentar o... Ah, E eu esqueci de selecionar. Eu sempre esqueço de fazer isso, gente. Selecionar o áudio. Pronto.
Bora lá. Vê se tá ouvindo direitinho, tá? Presta bastante atenção no que ele vai falar e ele vai mostrar, tá bom? Usado na diferenciação de álcoois, para descobrir Tá se dando você para tem um ouvir? álcool primário, secundário ou terciário no seu composto. A gente vai usar o reagente de Lucas, que nada mais é que uma solução de Ô, parei o negócio, gente. Peraí, me perdoa que eu tô tirando aqui. cloreto de zinco em ácido clorídrico PA. Isso. E a gente vai descobrir qual álcool que é de acordo com o tempo que demorar para a reação acontecer. Sendo que álcoois primários não vão reagir, Isso. os secundários vão demorar de 5, 10, uns 15 minutos, mais para 10, 15, e os terciários reagem de imediato. Se você tiver um álcool alílico ou benzílico, ou seja, vizinho a dupla ou vizinho anel aromático, ele também vai reagir de imediato. Só que no caso desse teste, a gente tem que tomar um cuidado, porque se tiver um aleto terciário, ou seja, um halogênio, cloro, bromo ou iodo, ligado a um carbono terciário, esse teste também vai dar positivo. E o dar positivo é turvar a nossa solução, que nós vamos ter uma reação de substituição nucleofílica do tipo 1 aqui acontecendo. Vocês escutaram o que ele falou? Que vai ter uma substituição nucleofílica? Vocês ainda não aprenderam isso, vocês não aprenderam reação, né? Mas guarda isso aí. Existem dois tipos de reação, que é uma substituição eletrofílica e uma substituição nucleofílica, tá? Nesse caso, é uma substituição nucleofílica. Guarda isso aí, porque para frente a gente vai ver isso aí, que são os mecanismos de reações, tá? O que a gente está vendo? Vocês identificaram as funções, estão dando nome, né? Vocês vão ver a propriedade, né? As propriedades dessas funções, o que essas funções causam, né? Em certas substâncias, maior solubilidade em água, essas coisas, tá? Então, a gente vai ver essas propriedades, a gente vai ver depois isomeria, e a gente vai ver reações. Então, presta atenção, ele falando aí que é uma substituição nucleofílica, existe substituição eletrofílica, existe ataque eletrofílico, né? Existe esse tipo de reação, ou é eletrofílico ou é nucleofílico. Depois vocês vão aprender o que é isso, o que é nucleofílico, o que é eletrofílico, bom? Então, essa é uma substituição nucleofílico. Então, já guarda mais ou menos isso. Vocês já vão saber que essa é uma reação, né, desse exemplo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. 1 aqui acontecendo, que vai gerar um aleto de alquila terciário. Uma reação de substituição nucleofílica do tipo 1 aqui acontecendo, que vai gerar um aleto de alquila terciário, que vai deixar a nossa solução turva. Para o teste, a gente vai colocar 1 ml do reagente de Lucas, ou seja, mais ou menos umas 20 gotas. E agora 2 gotas de cada um dos nossos compostos, o 1 e o 2. Ele fez só com 2 álcoois, viu, gente? A gente ia fazer com 3, né? Então vamos lá. Composto 1 ficou turvo de imediato. Então a gente tem o álcool alílico, benzílico ou terciário. Vamos testar o composto 2. Aqui. Composto 2 também turvou de imediato. Então a gente tem outro álcool alílico, benzílico ou terciário. Se algum dos dois fosse um álcool primário, por exemplo, nenhuma reação iria acontecer, ou se ele fosse secundário, ia demorar um pouquinho, mas a gente ia ver esse mesmo efeito. Então, esse foi o vídeo de hoje. Vocês viram? O que a gente ia fazer? Exatamente o que ele fez, né? Deixa eu compartilhar aqui exatamente o que ele fez, né? Só que a gente usar... Deixa eu só desligar aqui esse... Só um minutinho aqui, viu, gente? Eu saí aqui do YouTube, aqui que ficou o YouTube aqui.
Vamos lá. Então, eita, deixa eu só desligar meu YouTube aqui, gente. Ficou aberto. Bora lá. O que ele fez? Né? Ele pegou um álcool, ele nem falou qual álcool que ele pegou, vocês viram? Mas a gente lá no laboratório, vocês iam saber que vocês iam pegar o butanol 1, o sec-butanol, que é um álcool secundário, que é o butanol 2, e o terc-butanol, que é um álcool terciário. Não é isso? A gente ia pegar esses 3 álcools e ia colocar no tubo de ensaio, junto com o reagente de Lucas. O que ia acontecer? O álcool terciário, ele reage imediatamente com o teste Lucas, ficando turva a reação. Vocês viram ele falando? Se for um álcool terciário, né, ou álcool benzílico, por que álcool benzílico? Porque está ligado a um carbono, né, que está ali. O álcool benzílico, quando ele tem o resto de uma cadeia, tem um carbono ali que é terciário, né? E se ele estiver ligado ao anel aromático e mais a hidroxila, vira um álcool terciário, tá? Então, se for um álcool terciário, a reação é imediata, tá? Se for um álcool secundário, a reação demora 10 minutos. Então, por isso que toda reação que vocês fizerem para identificar, você tem que esperar pelo menos 10 minutos ali, né? Pode ser que com o tempo, aquilo ali, o quê? Vai te mostrar que houve reação, né? Porque o álcool secundário, ele demora um pouquinho, depois eu vou explicar para vocês que isso depende do carbono, tá? Quando a gente for estudar a reação, vocês vão ver que o carbono terciário é o carbono mais reativo que tem, tá? É o carbono em que os reagentes, quando eles vão atacar alguém, o primeiro que eles vão atacar é o carbono terciário. Porque aqui, se você for olhar nessa estrutura aqui tem um carbono terciário e 3 carbonos primários, não é verdade? Então, a hidroxila, né, está ligada ao carbono terciário aqui. Quando eu jogo o reagente de Lucas, né, o zinco que está lá naquele cloreto férrico, né, o que é o cloro, me perdoa, que está lá naquele cloreto férrico, e atacar um desses carbonos aqui e sai a hidroxila. Qual o carbono que ele vai atacar? Principalmente o carbono que está na hidroxila, mas não somente isso. Ele sempre ataca o carbono terciário primeiro, que ele é o carbono mais susceptível de fazer reação química. Vocês têm que guardar isso aí, porque na hora que a gente for fazer substituição nucleofílica, anel aromático, papai for fazer oxidação de álcoois, cetonas e etc., vocês vão ver quem que vai ser o carbono que vai ser atacado. Sempre o primeiro carbono a ser atacado é o carbono terciário. Depois é o carbono secundário, se tiver na molécula, e depois é o carbono primário. O carbono primário é o último a ser atacado. Muitas vezes, como nessa reação aqui, ele é atacado e ele não responde à reação, tá? Ele é atacado e mesmo assim ele não desfaz, tá, a sua molécula. Por quê? Porque ele só tem ligação sigma. A gente tem que lembrar que os carbonos primários, os álcoois primários, eles são muito mais estáveis por causa das ligações sigmas. Apesar desses aqui terem somente ligações sigmas também, o que acontece? A ligação sigma desse aqui, ó, é uma ligação sigma mais corrente, que a gente fala, tá? Ela segura melhor a cadeia carbônica. Aqui, nesse caso, a hidroxila, ela desestabiliza essa ligação sigma. E essa aqui também. Então, o que acontece? A presença da hidroxila no carbono secundário ou terciário desestabiliza um pouco a ligação sigma desse carbono. E aí ele fica mais reativo, tá? Então, toda vez que qualquer molécula que for ser atacada por qualquer reagente, se ela tiver carbono terciário, é ele que vai reagir primeiro. Vai entrar algo nele primeiro. Vocês vão ver isso muito na substituição, né, que a gente vai ver em reações orgânicas, tá? Que quando eu tenho carbono terciário, quem sofre a substituição primeiro é o carbono terciário. Se você continuar
a reação, os outros também sofrem, mas o primeiro a sofrer substituição sempre vai ser o carbono terciário, depois o secundário, depois o primário, por causa da estabilidade das ligações dele, tá? Então, o álcool terciário, ele reagiu instantaneamente. Você viu que na hora que ele colocou 2 gotinhas lá, ele já turvou na mesma hora. O outro demorou um pouquinho, não foi? Vocês viram? Eu tô achando que aquele outro lá era álcool secundário, porque ele demorou uns 2 minutinhos, não foi? Para poder ele turvar, né? Aí por quê? Porque o álcool secundário, ele também, a hidroxila também desestabiliza, mas ele é mais estável do que o carbono terciário, tá? E o carbono primário nem reage, né? Ele nem deixa o ataque acontecer, tá? Ele não desestabiliza, tá? Ele é tão estável, as ligações sigmas dele são tão estáveis que ele não reage ao ataque, tá? Aqui, eu coloquei todas as ligações aqui, olha que legal, né? O álcool terciário, né, que é o terc-butanol, teve o ataque nucleofílico do cloro, do HCl, porque o HCl faz parte do reagente de Lucas. Lembra que eu falei com vocês que era cloreto de zinco, né? O cloreto de zinco é um catalisador, tá? Ele é um meio da reação, tá? Como se tivesse água. Mas a água aqui, ó, podia pôr muito bem HCl para atacar isso aqui. Ele ia atacar, ia, só que ia demorar mais. O cloreto de zinco facilita a reação acontecer mais rápido, né? Lembra dos catalisadores que a gente falou em bioquímica? Então, eu coloco HCl no cloreto de zinco, mistura lá, vira o reagente Lucas. O HCl, nesse meio aqui, né, ele ataca mais facilmente, né, mais rapidez esse carbono, tá? Se for um carbono terciário, puf, essa hidroxila sai na hora e entra o cloro, ok? Se for um carbono secundário, ele vai ficar lá atacando até, né, até essa hidroxila sair, por isso que demora mais um tempo, tá? Ele fica lá, ó, sai daqui, ele fica lá batendo lá nos orbitais do carbono, empurrando a hidroxila, até que chega uma hora que ela cede e vai embora, por isso que demora mais um tempinho, e o cloro entra no lugar dela lá, né? E o álcool primário, ele fica lá atacando, mas ele não vai ceder, né? Essa ligação não cede, não sai daqui. Continua um álcool primário, né? Continua o butanol 1 perfeitamente. Não acontece reação nenhuma. Você não observa turvar nada, porque a turbidez vai te mostrar que esse composto aqui foi formado, que houve essa substituição entre o Cl, né? Substituiu a hidroxila do álcool, tá? No caso do álcool primário, esse Cl não consegue substituir a hidroxila, porque ele é muito mais estável. Então, fica atacando lá, pá, fica atacando esse carbono aqui, mas ele não cede. E aí não acontece reação nenhuma, tá? Então, o teste de Lucas serve para quê? Para identificar se o álcool é primário, secundário ou terciário. Se for álcool terciário, reage na hora, fica turvo na hora, porque a substituição nucleofílica acontece imediatamente. Sai a hidroxila, entra o cloro no carbono terciário. Se o álcool for secundário, demora mais um pouquinho, né? O cloro fica atacando o carbono até chegar uma hora que o carbono vai ceder, a hidroxila vai embora e o cloro vai tomar o lugar dela, mas demora um tempo, né? Porque ele é estável, mas não é tão estável, não é, e nem tão instável. Então, demora um pouquinho para ele ceder. O álcool terciário é na hora, né? Aquele carbono terciário, ele é muito instável, tá? Então, na hora que bate lá o Cl, a hidroxila sai na hora, tá? E o Cl entra. Já o álcool primário, ele não acontece nada. O cloro fica atacando o carbono, onde que está a hidroxila, mas ele não cede, ele não sai dali, porque ele é extremamente estável. E ele fala para o reagente, isso não vai acontecer, eu não vou deixar. E não deixa mesmo.
aí não acontece reação nenhuma. Combinado? Tá? O que você pode cobrar na prova, professora? O teste Lucas. Para que serve a reação com o teste Lucas? Né? Para identificar álcools primários, secundários, terciários. O que pode cair na prova também? O carbono terciário, né, reage mais facilmente, ou, alternativa falsa, o carbono terciário reage mais dificilmente, né, reage mais lentamente, o que é mentira. Tá? Você tem que sempre guardar que o carbono terciário é aquele que reage, que sofre o ataque mais rápido. Bom, que ele é o mais instável. Combinado? Agora a gente vai ver a terceira Qual mais parte da instável, reação. professor? O terciário? O terciário é mais instável, por isso que ele reage mais Instável. rápido. Tá Instável. bom. Bom? Agora, a terceira parte é identificar fenol, né? É só para identificar mesmo se a estrutura tem um fenol ou não, tá? Aí, o que você ia pegar? Né? Você ia fazer reação com cloreto férrico. Né? O que vai acontecer com o cloreto férrico? Lembrando sempre que eu uso ferro, gente, ou tenho a coloração verde ou vermelha, tá? Vou colocar uma coisa na cabeça de vocês. O ferro é um elemento de transição. Está lá nas colunas B, não é isso? Ele tem dois tipos de inox, ou dois tipos de valência, por isso que eles chamam elemento de transição, né? O ferro tem a valência +2 ou +3, ok? Quando ele está na valência +2, ele perde 2 elétrons, a reação fica verde, né? Quando esse ferro ele perde 3 elétrons, fica vermelho. Por que o nosso sangue é vermelho? Por causa da hemoglobina, lembra que eu expliquei para vocês? Hemoglobina tem um sítio ativo lá que fica o ferro, né? E esse ferro que está presente na hemoglobina é o ferro +3. Por isso que os glóbulos ficam vermelhos. É isso? Devido à presença de ferro +3 que a gente tem. Tá bom? Por isso que o sangue é vermelho. Tá bom? Quando eu uso ferro... Oi? Ficou sem áudio, gente? Tá normal aí? Para mim tá normal. Tá, é só da Rebeca aqui, né? Tá ok aí, Kathleen? Cadê a Giovana, gente? Giovana sumiu, gente? Deixa ela comigo. Não, eu tô aqui. Ela tá aí. Deixa ela dormir aí para ver, viu, gente? Vocês pegam ela para mim. Então, quando eu uso o ferro, né? Eu tenho dois tipos de coloração, sempre verde ou vermelho. Olha que legal, né? Se ficar verde, é porque é ferro 2, +2 que a gente fala. Se ficou vermelho, é porque o ferro foi oxidado, ele perdeu 3 elétrons, e aí a solução fica vermelha. O ferrugem, todo mundo já viu ferrugem, já, gente? Uma chave enferrujada, uma barra de ferro enferrujada, todo mundo já viu, né? A ferrugem é que cor? É um laranja vermelhado, né? Cor de tijolo, que a gente chama, não é? Não é? Por quê? Porque o ferro que está ali, ele era ferro zero, limpinho, né? Bonitinho, com aquele brilho que a gente conhece, né? Quando chega o oxigênio e a umidade do ar, oxida aquele ferro zero para ferro +3. Por isso que a ferrugem tem aquela cor avermelhada, porque vira ferro +3. É o mesmo ferro que está dentro do seu sangue, que é o ferro +3. Por isso que o seu sangue é vermelho. Todas as soluções aí, né, avermelhadas, você pode ter certeza que tem ferro, o crômio também fica vermelho. Então, é certos tipos de metais, né, que dão coloração exata do que ele é. Bom? Então, o ferro 3 sempre é vermelho. Bom? Então, o que a gente ia pegar aqui? 2 tubos de ensaio, ia colocar água destilada, que sempre é o meio, né, gente? Ou é água destilada, ou tem um reagente lá, que é o HCl, que no caso dos dois lá em cima, a gente dissolveu no HCl, não foi no ácido? Aqui a gente vai dissolver na água mesmo, tá? Aí, o que eles fizeram? Pegaram um pouquinho de fenol, tinha fenol lá no laboratório, fenol mesmo, só o fenol sozinho, tá? 2 miligramas, porque ele é sólido a temperatura ambiente, tá? E 2 miligramas de ácido salicílico, que é o ácido precursor da aspirina, que é o ácido acetilsalicílico, né? Só que o ácido salicílico não é aspirina ainda, é ele que reage com alguém para virar aspirina, entendeu?
Então, você pegou 2 miligramas de fenol e 2 miligramas de ácido salicílico. Colocou lá, né, um num frasquinho 1, num frasquinho 2. E já tinha nesses frasquinhos, o que que tinha? Você coloca duas gotinhas do cloreto férrico aí, né? Tinha água destilada, é isso? Você colocou 2 miligramas de fenol em um, 2 miligramas de ácido salicílico no outro. Aí você pingou o cloreto férrico. O que que vai acontecer? Vamos ver? Né? Vou abrir aqui, ó. Vamos lá? Cadê aqui? Vou abrir aqui nosso YouTube de novo. É a mesma coisa que a gente ia fazer lá, tá? Deixa eu só abrir aqui. Ó, eu vou compartilhar agora. É o mesmo rapazinho, esse rapazinho, ele é ótimo. Ele chama Daniel, é de uma faculdade. Eu não sei da onde que ele é, não, gente. Mas ele é ótimo, ele explica tão direitinho. Só que agora é a identificação de fenol, tá? Primeiro ele fez dos álcoois, agora ele vai fazer para identificar o fenol. Vai usar o cloreto férrico, tá bom? Aquela hora nós usamos o reagente de Lucas. Esse agora é para fenol, é o cloreto férrico. Vamos lá. A gente vai falar sobre o método para identificar o grupo funcional fenol, ou seja, um OH ligado a um ciclo aromático. Para isso, a gente vai usar cloreto férrico, porque quando você reage um fenol com cloreto férrico, é formado um complexo de ferro que tem a cor violeta. Então, nós vamos ver a mudança de cor de incolor ou do que quer que seja, para um violeta ou para um vermelho. E isso vai comprovar a existência de fenol naquele composto. Então, vamos colocar 1 ml do nosso composto 1, ou seja, 20 gotas, mais ou menos. E 1 ml do composto 2. E 2 gotas de cloreto férrico em cada um. Lembrando que se houver a presença de fenol, a cor vai mudar. Só um minutinho, gente. A Dani tá falando que tá sem som. Vocês não estão ouvindo ele falar, não? Eu tô escutando, Pra normal. mim tá normal. Tá normal? É, porque eu compartilhei o áudio também. Ô, Dani, Deve depois ser você a internet. assiste, então. Pode ser, né? Vamos lá, gente. Então, ele colocou o composto 1, o composto 2 e agora ele vai pingar o cloreto férrico, tá bom? Então dá pra gente ver facilmente que legal. nosso composto 2 é um fenol, mas o nosso 1 não, porque ele continuou da cor amarelada, meio marrom, que é o cloreto férrico. Bom, Tá, deixa eu esse só foi o vídeo voltar de aqui pra hoje, gente ele ver. continuou da cor amarelada. Mas Olha o nosso lá, 1 não. Eu quero... Ah lá, né? O composto 1 continuou da cor do cloreto férrico normal. O composto 2 ficou violeta, passando para o vermelho, né? Então, quando o cloreto férrico fica em contato com o fenol, ele fica avermelhado, violeta, do verde ao vermelho. Aí passa pelo violeta aí, bom? Ou pode ser ferro 2 ou pode ser ferro 3, tá? Então, o que que acontece aqui, ó, né? Deixa eu parar meu coisa aqui, que senão ele fica... Ó, vamos lá. Cadê a minha, né? O que que acontece, né? Na verdade, ele pegou um composto, ele não falou qual foi, né? Que deu uma coloração, não foi? Violeta lá, né? Indo para o vermelho. O ácido salicílico, que a gente usa no laboratório, ele tem um fenol, tá vendo aqui? A estrutura dele, todo mundo tá vendo minha estrutura aí? Certinho? A estrutura dele tem um fenol, né? Ele, em contato com o cloreto férrico, tá? Esse cloreto férrico ia fazer o quê? Uma complexação, olha que legal, gente. Que isso, né? Ele ia ligar a um carbono, tá? No caso, como é fenol, eles se ligam ao oxigênio, tá? Desse fenol, né?
esse hidrogênio sai daqui, ele se liga ao oxigênio desse fenol, e o que acontece? Ele liga aqui e ele vai se ligando a outros fenóis, formando um complexo. Tá vendo que ele está aqui no meio, olha, ligado ao oxigênio dos fenóis? E o que aconteceu? Formou um complexo. Que complexo que é esse? Né? A gente chama de dimetildioxima, tá? Que vocês vão trabalhar com isso mais lá para frente, tá bom? Lá nos últimos semestres. Formou um complexo, e esse complexo dá essa coloração. Como lá no caso a gente usa só o fenol também, o cloreto férrico ia fazer o quê? Né? Ia atacar, tá? Aqui sai o hidrogênio, ok? E o cloreto férrico, na verdade, ele fica ligado a esse oxigênio aqui, esperando outros fenóis para ele virar um complexo também. Então, toda vez que eu tenho cloreto férrico que entra em contato com o fenol, o ferro se liga ao oxigênio desse fenol e forma sempre um complexo. Aqui, a estrutura não mostrou, eu não consegui achar na internet o complexo, tá? Mas o que acontece aqui? Esse ferro aqui, ó, tá ligado ao oxigênio aqui. E esse ferro se liga a um outro oxigênio de outro fenol, a um outro oxigênio de outro fenol, até ficar rodeado de vários, né, fenóis, formando um complexo que fica violeta. Então, toda vez que o ferro 3 entra em contato com o fenol, tá? Esse oxigênio do fenol reage com esse ferro 3, formando um complexo que a gente fala. Por isso que a coloração muda. Okay? Tem um outro videozinho que é muito interessante também, que está aqui, que é o seguinte, a técnica do laboratório, em vez de usar já os compostos, ácido salicílico, fenol, ela extraiu o fenol de uma planta, que é a camomila. A camomila tem fenol. Então, ela extraiu esse fenol da camomila e fez a reação do cloreto férrico, tá? No extrato, né, que ela extraiu ali da camomila. E aí vocês vão ver que muda a cor. Muito legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É legal, gente, esse negócio assim, ó, que o pessoal faz. Tá? É rapidinho o vídeo. Aí a gente terminou também, tá? Eu vou pôr a aulinha lá no canal. Olá, tá? pessoal. Peraí, Aula deixa eu prática parar de... aqui e compartilhar com vocês esse aqui, que é legal demais. Quer ver? Olha. Em vez dela pegar já o composto pronto no laboratório, o fenol, o ácido salicílico, né? Algum composto já que a gente já sabe que tem o fenol, ela extraiu o fenol de uma planta. E hoje é sobre compostos fenólicos. Olha que Vamos legal. lá? Nessa aula prática, nós iremos realizar a detecção de compostos fenólicos a partir da reação com cloreto férrico. Essa reação é bastante clássica e muito utilizada na caracterização de polifenóis em geral. Para realizarmos essa aula prática, serão necessários os seguintes materiais e equipamentos. Para começar, você vai precisar de uma droga vegetal. Nós aqui utilizaremos as inflorescências de camomila. Será necessário também utilizar álcool a 70% para a preparação do extrato, manta aquecedora, funil de vidro e algodão, becker, tubo de ensaio e, para finalizar, também será necessário uma solução etanólica de cloreto férrico a 2,5% e um conta-gotas para auxiliar. Agora que conhecemos os materiais necessários, é hora da prática. Ela vai extrair o fenol da camomila, olha que legal. Vai fazer extração, a gente fala. Ó, ferveu. Tem umas extrações que a gente faz em destilador, viu, gente? Que é até legal, muito legal vocês fazerem. Vai ter que fazer um negócio desse aí. Mas um chá normal, né?
pegou 2 ml, né, da essência lá do chá, né, que ela extraiu. Colocou no tubo. Marrom, né? Castanho, né? É um âmbar isso. Um âmbar. Pingou cloreto férrico, olha lá. Aí ficou um verde escurão. E ela vai colocar aqui um do lado do outro, olha que legal. Antes estava âmbar, virou um verdão, tá? Ferro 2 que tinha lá, que formou um complexo de ferro 2 com o fenol que tinha na camomila. Olha que legal. Olha lá. Agora que já vimos toda a aula prática, vamos entender um pouquinho como essa reação funciona. O fundamento dessa técnica, que foi realizada para identificar os compostos fenólicos, se baseia na formação de complexos coloridos. Os fenóis, ao entrarem em contato com a solução etanólica de cloreto férrico, reagem com os íons ferro 3+, formando complexos coloridos. Isso resulta no aparecimento de uma coloração verde, azul ou violeta e evidencia a presença de compostos fenólicos. Essa imagem nos mostra bem a diferença de cores. No lado esquerdo, temos a solução antes da aplicação do cloreto férrico e no lado direito, após a aplicação do cloreto férrico, evidenciando uma coloração esverdeada e confirma a presença de compostos fenólicos nas inflorescências de camomila. Para consolidar o conteúdo... Acabou. Na verdade, é o ferro 2, né, que forma o verde. Ela falou, reagiu com ferro 3, mas na verdade formou ali um ferro 2, por isso que ficou verde, tá? Os ferros é do verde, passa do verde até o vermelho. Ele passa pelo violeta também, entendeu? Mas o ferro mais 2 é verde, o ferro mais 3 costuma ser vermelho, tá? Passando pelo violeta, ok? Então, para que serve? Como que você identifica compostos fenólicos? Fazendo reação com cloreto férrico, né? Se a coloração mudar de verde para vermelho, verde, violeta, vermelho, significa que complexou com esse ferro, tá? Ou seja, tinha presença de fenóis. Então, as práticas que nós fizemos hoje foi só para qualitativo, só para identificação. A gente não fez conta de quanto tinha, de quanto era a massa, nada disso, né? Vocês vão fazer testes quantitativos, a gente vai fazer essa parte de rendimento de reações, né? Daqui a pouco a gente vai começar a fazer isso em orgânica, mas semestre que vem vocês vão fazer isso em analítica, tá? Aí vocês vão começar a mexer o quanto, por isso chama química analítica. Tem uma parte que é qualitativa, que é só ir para a identificação, tem uma parte que é a química analítica quantitativa, que vocês vão mexer com isso aí, tá? Gente, essa era a prática que a gente ia fazer lá no laboratório, tá bom? A gente ia fazer lá bonitinho, vocês iam observar, ia tirar foto, né? Aí, se a gente tivesse no presencial, vocês iam me entregar um relatório, mas por enquanto a gente não está fazendo isso. Mas isso aí a gente chega lá, né? Não, Alice? A gente chega lá. Então, eu vou dar um intervalozinho, tá? 10 horas a gente volta para Físico-Química. Vocês têm o link? Eu preciso mandar para a Alice. Físico-Química, tá lá? Deixa eu ver aqui, professora. Peraí. Deve ter, mas alguns não tem, né, gente? Porque tem hora que aparece, tem hora que não aparece, não tem um negocinho? É por dia. Deixa eu verificar aqui rapidinho. Se tiver aí, gente, é o próximo link aí, que tá de 10 horas, tá bom? O próximo é Química Experimental de novo. Química Orgânica Aí? Experimental. Aliás, não. Físico-Química, o próximo. Tem, 10 horas. 10 Tá. horas. Então, qualquer coisa, se quem não tiver aí, vocês falam com a Alice que eu passo para ela de qualquer forma. Tá bom, gente? Daqui a pouco eu tô aí. Tá? Um beijo. Certo. Com Deus. É daqui a pouco.